nós vamos falar sobre saúde agora, porque as lesões por esforço repetitivo e distúrbios nos músculos e ossos cresceram 184% em 10 anos. Isso de acordo com o Ministério da Saúde. E olha, gente, esse número é só relacionado aos trabalhadores. Vai ter um evento gratuito sobre esse tema aqui na capital, mas a gente já vai antecipar para você algumas dicas. Para isso a gente conversa ao vivo com a Aurora Fernandes. E aí, Aurora? Oi, Roger. Pois é, vamos de dica para começar. Quem está aqui comigo é a Aline, que é fisioterapeuta. Aline, lesão por esforço repetitivo. Ah, boa tarde. Boa tarde. A LER é comum no ambiente de trabalho? Mais comum até? Sim, ela é mais comum no ambiente de trabalho, mas ela também pode ocorrer em qualquer atividade que exija do colaborador, quer dizer, da pessoa, uma força excessiva, movimentos repetitivos e uma postura inadequada também. E aí, no ambiente de trabalho, ela é mais comum por quê? Hoje em dia, muitos colaboradores trabalham utilizando o computador, né? Então, a postura sentada em períodos prolongados ocasiona certas patologias, compressões. Então, por isso ela é mais comum, né, no trabalho, principalmente quem trabalha sentado. E aí, seguindo justamente isso que a Aline falou, a gente vai contar aqui com a ajuda do Luan, que veio só para a Aline poder dar aqui as dicas. Boa tarde, Luan. Boa tarde. Só para a Aline poder dar as dicas. Ele está sentado da maneira correta, a cadeira tem que ser assim mesmo, porque muita gente trabalha no computador. Então é interessante a gente pegar justamente esse viés para dar as dicas. Isso, justamente. Uma dica que a gente sempre passa para os trabalhadores é, primeiramente, para ajustar o seu posto de trabalho, fazer o ajuste da cadeira. A cadeira a gente deve regular a altura do assento numa altura onde o ângulo dos joelhos... Vira para cá, Luan, então, ó. Ele fique entre 90 ou 100 graus, tá? E desde também que o apoio dos pés esteja no chão. Caso esse colaborador não consiga fazer o apoio no chão, pode ser necessário um apoio para os pés, é um apoio ergonômico próprio para isso. Então a cadeira baixa demais também não é legal. Eu ouço muito falar sobre, não pode usar a cadeira muito alta, mas a baixa demais também pode dar problema. Sim, pode dar problema. Aqui, como a gente tem o nosso representante Luan, ele por ter uma estatura mais elevada, então se a cadeira fica baixa demais, vai sobrecarregar a articulação do joelho dele, porque vai estar acima de 90 graus. Aí a cadeira tem que ter braço obrigatoriamente? Obrigatoriamente a NR17 ela cobra, né, o apoio dos braços, porém ele só é utilizado no momento de descanso do trabalhador e não durante a digitação. Agora uma dúvida que eu tenho é sobre o encosto. Eu geralmente gosto de usar o encosto mais para frente. Tem gente que já gosta mais para trás. Meu marido, por exemplo, ele deita na cadeira praticamente, enfim. E aí como que funciona? Qual que é o correto nesse caso? O correto é não deixar ele numa angulação de 90 graus, que é o contrário que muitos pensam, né? Estou errada. Se você deixa 90 graus, a sobrecarga nos discos intervertebrais da sua coluna vai ser muito maior. Então eu tenho que deixar ela um pouco mais inclinada para trás, questão de 5 ou 10 graus no máximo, para aliviar essa pressão sobre a coluna. Então a maioria das cadeiras para postos de trabalho, elas têm uma regulagem de inclinação, que geralmente fica uma alavanca do lado contrário, do lado da alavanca de elevação do assento. E agora, no computador, a cadeira já está ok. No computador, esse computador aqui é assim mesmo? Ele está muito alto, muito baixo? Como você já disse, o Luan, ele é bem alto, então ele não representa a maioria das pessoas, né? Para o Luan está baixo. Para o Luan ela está bem baixa porque a tela ela deve estar num nível de visão do colaborador, né? Então, a borda superior, elas têm que estar dentro da linha de visão do colaborador, nesse mesmo ângulo, tá? Teclado, muita gente usa um apoio ali para o punho no teclado. Isso ajuda, não ajuda? Para todo mundo vale? Em alguns casos é melhor não usar? Não, em alguns casos tem colaboradores que não sentem conforto com o uso desses aportes para o teclado e para o mouse. Eu mesmo não gosto, eu me sinto mal, parece que atrapalha, parece que minha mão dói mais se eu estiver usando aquilo. Justamente, inclusive eles são acessórios que não são obrigatórios, vai do conforto de cada colaborador, mas eles ajudam a aliviar as pressões exercidas na região do punho, né? Que a gente apoiando o punho sobre a mesa,
vai ter uma pressão maior e é onde eu posso ter uma compressão de estruturas importantes da mão, como o nervo mediano, por exemplo, podendo provocar a síndrome do túnel do carpo. Hoje em dia, a gente tem visto ambientes de trabalho cada vez menores. E aí, eu já vi em alguns lugares, vou pedir para o Hernandes mostrar aqui, eu já vi em alguns lugares a pessoa usar o teclado assim, ó. Digita aí, Luan, para a gente usar o teclado desse jeito. Porque a mesa não tem espaço suficiente para o teclado ficar longe, como estava. Isso pode fazer mal? É certo, é errado? Não, o correto é usar realmente o mais próximo do colaborador possível. Por quê? Porque se eu deixo o mouse e o teclado muito afastados, a tendência é ele querer manter os braços esticados e vai tirar a posição neutra, que é a posição que alivia as tensões musculares. Então, eu aproximando do colaborador, eu vou estar mantendo ele nessa posição neutra e mantendo todos os músculos e estruturas na posição relaxada. Então quer dizer que assim é o certo? Assim que é o correto, o mais próximo possível do colaborador. E a questão também da distância do monitor, a gente sempre recomenda a distância de pelo menos um braço esticado. E tem alguma coisa que eu posso fazer durante o trabalho, algum movimento, para tentar relaxar, para ajudar a não sentir tanta dor? Sim, movimentos contrários àqueles que você costuma fazer. Então, a nossa tendência é ficar mais com os braços para frente, né? Então, a gente deve fazer alongamentos que os movimentos sejam contrários, principalmente posicionando os braços para trás. Por exemplo, o Luan, se o Luan fosse fazer, ele trabalha digitando. O que ele deveria fazer para tentar se alongar? Entrelaçar os dedos, né? E puxar os braços aqui para trás, porque aí eu vou manter Pode fazer, Luan, pode fazer. Do peito, que a tendência é a gente ficar com ela mais encurtada, né? Por ficar muito tempo com os braços para frente. Então, eu posicionando aqui para trás, eu vou estar estirando esse músculo peitoral e aí ele vai me manter sempre com a musculatura equilibrada, a musculatura do peito com a musculatura das costas. Eu vou aproveitar e perguntar, porque eu estou vendo que quase tudo que eu sabia estava errado. Tem muita gente que fica com uma bolinha assim próximo do computador e às vezes pega essa bolinha e fica apertando. Isso ajuda? Faz diferença? Ajuda a fortalecer a musculatura da mão, que infelizmente são músculos mais fracos, né? Eles se fadigam muito rápido. Então, conforme eu vou apertando a bolinha, eu estou ajudando a fortalecer essa musculatura e a prevenir as dores e inflamações. Tem gente hoje em dia que trabalha com celular, muito tempo no celular. Eu vou até alcançar aqui, com licença, alcançar o meu celular para o Luan poder pegar. Tem muita gente que trabalha com celular. E aí, tem uma posição correta, mais perto, mais longe, como segurar? Eu mesma, tá vendo como o Luan está segurando com o dedo? Esse meu dedo dói muito. Isso atrapalha? Qual que é a forma certa? A forma correta, primeiramente, é manter a cabeça mais alinhada possível, deixando aqui o celular na altura da cabeça, para evitar que a pressão sobre a nossa coluna cervical também seja muito maior. Porque conforme eu vou abaixando minha cabeça, maior é a sensação de peso que a nossa cervical sente. Então vai atingir aqui na questão da cervical, que muitas pessoas estão adoecendo, tendo lerdortes por causa da posição inadequada no uso de celular. Então quer dizer que a LER no ambiente de trabalho não precisa estar relacionada só ao computador? Não somente ao computador. Pode estar relacionado com outras atividades, inclusive até atividades domésticas. Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho eu volto, Roger, para falar sobre o workshop. Se interessou, gostou do assunto? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como se inscrever, quem pode participar, qual vai ser o horário, o pessoal tem que ficar ligado. Bacana demais, viu? Porque essas dicas são bem importantes para a gente, né? Porque a gente acaba naturalizando esses movimentos que, como a gente acabou de demonstrar, não são nada naturais.